algumas regras básicas de interpretação bíblica. Deixa eu mostrar para vocês o que nós vamos falar ainda. Se você pular fora do vídeo, você vai perder, tá? Algumas regras básicas de interpretação bíblica. Nós vamos falar de 15 regras rapidinhas aqui para você. Nós vamos falar da etimologia do uso strong. Quem aqui ainda faz a etimologia do strong? Ah, eu uso strong para fazer meus vídeos. Não se utiliza mais strong. Nós vamos explicar o porquê e vamos mostrar para você como que você tem que fazer uma boa interpretação semântica do texto, ok? Então vamos lá. Ambiguidade semântica, você vai entender o que é uma ambiguidade semântica, você vai entender o que é uma pregação ambígua, parece muito com a verdade, mas ela passa longe da verdade bíblica. Você vai aprender também sobre algumas advertências que nós vamos fazer, a busca contínua do conhecimento e uma consolação para terminar esse estudo. Então isso quer dizer que se você pular fora agora, você vai perder muito conteúdo. Então fica ligado até o final, esse vídeo é longo, é só para quem realmente tem interesse de aprender a interpretar as escrituras. Quem não tem, já pulou fora há muito tempo, vai sair criticando nos comentários e não vai saber, e vai continuar sem saber fazer uma boa exegese. Vamos lá, Hilber. Algumas regras básicas de interpretação bíblica. Eu quero compartilhar com vocês a parte primeira, chamada assim, contexto histórico-cultural. Esse tópico envolve uma análise do contexto no qual o texto bíblico foi escrito, incluindo período histórico, cultural, sociedade, eventos relevantes. Compreender esse tipo de contexto ajuda a interpretar palavras e conceitos conforme os significados da época. Deixa eu dar um exemplo aqui mais prático aqui para vocês. O que é, Max? Me dá um exemplo dessa regra aí de contexto histórico-cultural. Quando Paulo fala que as tribulações, elas produzem no crente uma perseverança, e a perseverança, ela produz uma fé inabalável, etc. O que Paulo está dizendo ali para os romanos? Bom, basicamente, existia um material chamado Tribulum. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tribulum. Deixa eu ver se eu acho uma foto do Tribulum. E aí eu compartilho já com vocês. Achei. Não é esse aqui, Tribulum. Achei, pessoal. Olha só, para você entender o que é um conhecimento histórico. Então, ó, Tribulum, um animal puxava esse Tribulum aqui, tá? Ele era basicamente uma madeira cheia de cravos. Deixa eu ver se eu consigo ver ele ainda aqui num formato melhor. Mas ele era uma madeira cheia de pregos, ó. Dá para ver? É uma madeira cheia de pregos, ok? Ou cheia de farpas. E para que ela era usado? Olha aqui, ó. O agricultor sentava em cima e o animal arrastava esse Tribulum pela palha. E a palha era solta. Então ficava o quê? Somente o grão. Ficava o grão de trigo de um lado e a palha era separada. Lembra que Jesus falou? Quando o Filho do Homem vier, ele vai separar a palha do grão de trigo. O trigo ele vai armazenar no seu celeiro. E a palha ele vai fazer o quê, Hilber? Vai queimar onde? Vai queimar no fogo. No fogo, porque a palha não presta para nada. Então, quando Paulo fala que as tribulações produzem perseverança, vamos dar uma olhada nessa questão histórica e cultural. O tribulum era feito para separar a palha. Então, Jesus está falando com um povo que entendia. Quando a gente fala tribulações hoje, o cara nem sabe. Então, quando vê uma dificuldade na vida dele, ele xinga. Ele fala palavrão, ele fica doido. Eu tô aqui me mexendo direto, mas eu tô com a coluna travada, tomei injeção, eu tô com uma dor que eu nunca senti na vida. Então eu acho uma posição quietinho para ficar. Eu tava com muita dor de manhã, minha esposa tá falando, eu falei assim, cara, as tribulações produzem fé, e a fé é perseverança, e assim vai produzir na vida do crente. Então, graças a Deus pelas tribulações, graças a Deus pelas dores, pela dificuldade financeira. Eu vi o Russell Shedd, Dr. Shedd, antes de morrer, ele estava com câncer nos ossos. Procura aí no YouTube, você vai ver. Para de ver essas porcarias no YouTube e vamos ver uma coisa de um homem de fé. Ele fala assim, graças a Deus pelo câncer, eu posso sofrer, como é que ele falou? Eu posso sofrer as dores de Cristo, eu posso sofrer um martírio por amor a Cristo, e eu continuo amando a Cristo. Porque ele quer dizer que as dores no corpo do pecado dele, produz nele cada vez mais fé, mais perseverança, que ele vai abandonar esse corpo. Ele vai semear esse corpo corruptível por um corpo incorruptível. Ele vai semear esse corpo aqui, vai colher um corpo de glória, como fala Paulo aos Coríntios. Então, quando ele falou aquilo, cara, eu falei, cara, o homem tá com dor, ele tá morrendo, e ele tá cheio de fé e esperança. O que o crente tem que saber? Que as tribulações que produzem perseverança, elas não são seu inimigo. As tribulações são os nossos melhores amigos. A dor e o sofrimento são as melhores ferramentas de Deus de produzir no crente, né, um caráter para a eternidade. E às vezes eu vejo o pastor no púlpito pregando besteira. Quando ele, por exemplo, fala assim, e besteira, irmãos, é porque não tem conhecimento, tá? Fala assim, porque Deus mandou prova para Jó, porque Jó ficava sacrificando lá na frente para quando seus filhos pecassem, eles tivessem o perdão dos pecados dele. Então Jó era o quê? Um homem egoísta, presunçoso, ele se achava o santarrão, então Deus foi lá e deu uma corretiva nele. Quando o diabo chega até na presença de Deus, Deus falou que não existe homem na terra como Jó.
Jó é o meu servo, Jó é impecável. Jó é um homem reto, íntegro. Ou seja, o cara não se desviava. Então, assim, falha na interpretação, na exegese. Por quê? Porque faz uma leitura isolada, ou pega um autor que prega tematicamente, copia do autor e vai lá e fala uma falácia dessa, tá? Para respeitar até, né? Mas fala uma falácia dessa. Mas Jó era um homem íntegro, irmãos. Então, assim, interpretação histórico-cultural. As tribulações produzem perseverança. Você já sabe que é o tríbulo. Conheceu a parte da cultura local, como é que funcionava, como é que eles separavam palha do grão. Agora você entende as pregações de Jesus. Agora você vai pregar, olha, contexto histórico, cultural, crítico. Agora você vai ter uma boa exegese, certo? Agora deixa eu correr para o próximo texto. Então você já entendeu, né? Primeira regrinha de hermenêutica é entender a parte cultural, histórica, analisar o texto, o contexto bíblico, o povo, a cultura local, sociedade, antes de você sair por aí pregando. História. Conhecer o contexto histórico, os eventos que cercaram, o Império Romano, a opressão socioeconômica, financeira e essas coisas. A coerência, certifique-se de que sua interpretação seja coerente com o restante das escrituras. Aqui, o que acontece na coerência, Hilber? A pessoa lê só o Novo Testamento e esquece o Antigo Testamento. Ler a Bíblia holisticamente, Hilber. A palavra holístico pode parecer até meio assustadora. O que é fazer uma interpretação coerente, holística, investigativa, mas no contexto que abrange toda a Bíblia, Hilber. O que significa isso, Hilber? Então, quando a gente fala de holístico, é ler como um todo, né? Como uma continuidade, não como uma ruptura, não como um fim. Então, toda vez que a gente fala em fazer uma interpretação dessa forma, seguindo um fluxo narrativo, a gente vai perceber que os textos, eles, por mais que eles aparentam se contradizer, eles não podem se contradizer. Então, nós talvez estamos fazendo as perguntas erradas para o texto bíblico. Muito bem. O que o Wilber falou, vou dar mais uma pausa para mostrar mais uma coisa para vocês. Então, vamos lá. Teologia bíblica do Novo Testamento. Aí nós temos aqui uma outra teologia que aplica o Antigo Testamento no Novo Testamento. Então, como que você faz uma exegese mais holística? Você olha a cultura do Antigo Testamento e a aplicação dela no Novo Testamento. Olha o contexto do Novo Testamento e como era aplicado no Antigo Testamento. Pronto, você já vai ter uma exegese melhor sobre aquilo que você está fazendo, ok? Então a coerência bíblica ela é importante para você não fazer isso aí que eu falei que os pastores estão fazendo. Não tem coerência chamar Jó de o santarrão e Deus deu um corretivo em Jó porque ele se metia besta, não tem nada a ver. Intenção do autor. Hilber, fala da intenção do autor, pelo amor de Deus. Na interpretação bíblica, a pessoa precisa entender a intenção do autor. Explica isso, porque não entenderam a gente quando a gente lançou um livro esses dias, fizeram um comentário totalmente grosso. Explica isso, Hilber. Então, vamos lá. Quando a gente fala de intenção autoral, o autor ele teve uma intenção da sua escrita. Ele teve um objetivo. Ele teve um problema no qual ele vai querer solucionar. Então, o objetivo da exegese é nós tentarmos, ao máximo, buscar essa intenção autoral. Então, o que Paulo ele quis resolver, o que Paulo ele quis dizer à igreja de Tessalônica nas suas duas cartas. Então, o objetivo vai ser tentar entender ou buscar o máximo possível entender o que Paulo ele teve de intenção para escrever essas duas cartas. A mesma coisa para a igreja de Corinto. E então, quando a gente fala de intenção autoral, é justamente isso, tentar buscar o máximo objetivo. Só que temos que entender o quê? O texto ele é muito distante da gente, temporalmente falando. Então, a exegese ela nunca vai te dar 100% de certeza da intenção autoral. O que nós vamos fazer, que é igual aquele livro que o Max mostrou, que é do Grant Osborne, que é o ciclo hermenêutico, é o quê? A gente vai sempre tentar buscar a intenção do autor, passando por um ciclo, mas no final a gente vai ver o que nós achamos vai para o topo do ciclo. E a gente vai fazer todo o caminho de volta. Por isso que é uma espiral. Ou seja, nunca chega a um fim, nunca chega a um 100%. Então, quando a gente fala de intenção autoral, é justamente a gente buscar o que João ele quis passar para as 7 igrejas da Ásia quando ele falou que uma besta subia do mar com 7 cabeças e 10 chifres. Provavelmente, João não estava falando da inteligência artificial que surgiu agora no ano 2020. Isso eu te garanto com certeza que João ele não queria passar isso, tá? Porque ele não sabe, o povo que iria receber a carta não sabe, então não tem como. Por isso que a gente tem que respeitar essa intenção autoral.
Verdade. As pessoas já falaram, Wilber, que era a vacina, que era o Covid, que era... Como já foi Emmanuel Macron, já foi tantos outros, né? Agora é inteligência artificial. Agora surgiu os robôs da Tesla. E tem gente já gravando, falando que o anticristo é o robô da Tesla. Aí fala, mano, ele não entende nem o contexto ao qual João escreveu, para que público João escreveu, e ele já joga isso para o futuro, mete o pé, né? Parte do pressuposto que ele acha que é aquilo, ele não faz as perguntas certas ao texto, ele não interroga o texto, e ele joga tudo para o futuro. Ou seja, o apocalipse de muitas pessoas, e eu quero respeitar, tá? Agora eu brinquei aqui porque tem umas coisas que é meio sátira na internet. Mas o apocalipse de muitas pessoas, e agora falando respeito, é sempre para o futuro. E a visão milenista, ela me traz mais fé e esperança, porque ela me põe exatamente no jogo, ela me põe no presente, a escatologia é para agora, se eu morrer, o martelo tá batido, é agora. Se Jesus voltar, ele levantar o anticristo, vai ser agora a grande perseguição, vai ser agora o homem do pecado, vai ser agora. Ou seja, ele me coloca co-participante daquilo que Deus está fazendo. Ele me coloca dentro no milênio. Ele não fica jogando as coisas para o futuro, aguardando para o futuro. Max, então o que é escatologia? Escatologia é o futuro entrando no presente. Eu acho que o Miller de Erickson falou essa expressão, não sei se é ele, mas eu acho que isso é muito legal. A escatologia é o futuro entrando no presente, é eu como responsável daquilo que Deus está fazendo, me coloca como co-participante daquilo que Deus está fazendo, não me deixa nulo. Não, eu estou aqui, mas a besta está vindo no futuro, é meu filho que vai ter que segurar a onda, é a inteligência artificial, é o... Hilber, era o 5G, tá? Os canais aí já estão apagando os vídeos dos 5G, que ia ser um negócio que ia matar todo mundo, ia dizimar as pessoas na Terra. Então, assim... Fica ligado, irmãos, faça uma boa exegese bíblica, pelo amor de Deus, estude as escrituras. A apostasia, Paulo fala que não virá o fim antes que venha a apostasia e se manifeste o filho da iniquidade. A apostasia marca o fim, não é guerras nem rumores de guerras, isso é só princípio de dores. A apostasia marca, né, o fim dos tempos. E a apostasia começa dentro da igreja, tá? As pessoas querendo matar ovelhas, querendo matar você na fé, querendo desviar você daquilo que você está fazendo. Então, cuidado que a perseguição está vindo aí. Vamos dar uma acelerada? Intenção do autor, então tem que saber discernir. Esses dias nós fizemos um vídeo, o cara foi lá e deu uma pancada na gente, falando coisa do milênio. Eu falei, irmão, você nem entendeu a intenção do vídeo. O vídeo fala sobre as bodas do cordeiro, não tem nada a ver com o milênio. De onde você tirou isso? Então as pessoas não conseguem nem discernir a intenção do autor. Gênero literário, reconhecer o gênero literário para poder interpretar ele. Ele é narrativo, ele é uma poesia, ele é uma profecia, entre outros. Um gênero literário alegórico, por exemplo, um gênero literário que utiliza parábolas também, que são figuras de linguagem, metonímias. Então você pega o Apocalipse e vai traduzir o Apocalipse literal, pronto, você vai fazer uma linha do tempo e vai colocar o que vai acontecer no ano 1, no ano 2, no ano 3, nos últimos 7 anos da grande tribulação. Então, pronto, a heresia está criada, porque você não entendeu o gênero literário da carta, que é um livro simbólico, ok? De fé e esperança. Aliás, qual que é a mensagem do Apocalipse, Wilber? Explica pra gente aí, a mensagem do Apocalipse, de bandeja para os irmãos. Então, a mensagem do Apocalipse é uma mensagem de fé e esperança. Em que sentido? Você está num governo opressor, que é o governo romano, você tem o César, que é o imperador romano. O Apocalipse foi escrito para João, enviado às suas comunidades, no sentido de que não importa como está o mundo material e físico agora, não importa como você está vendo esse império opressor, porque quem reina sobre esses reis, sobre esses impérios, é Jesus Cristo. Ou seja, quando sair as cortinas da parte material, você vai ver o quê? O Cordeiro sentado no trono e reinando. Então, o livro do Apocalipse, ele tem essa percepção de te trazer no meio da aflição, no meio da perseguição, no meio da opressão, ele te mostrar a palavra de relento no sentido de que Cristo reina e ele é soberano sobre todas as coisas, e ele vai voltar para enxugar suas lágrimas e te levar para a eternidade. Então, esse é o principal intuito de João, escrevendo dentro do contexto do Império Romano. Por isso que você vai ver o quê? Uma visão no Apocalipse 4 de uma porta aberta no céu. Ou seja, é João entendendo que a realidade cósmica é diferente da realidade física e material que ele vivia. Verdade. O intuito do Apocalipse é ser um livro de fé e esperança para aquela época e para a nossa época, e não te dar uma cronologia exata dos eventos, como as pessoas estão colocando hoje em dia, ok? Vamos lá, para a gente dar uma acelerada agora, a gente vai ganhar tempo. Então vamos lá, nós falamos do gênero literário das cartas, tem que entender o que é narrativo, poesia, profecia, uso de figuras de linguagem, então esteja ciente que as figuras de linguagens e metáforas que podem ser usadas no texto para interpretar o contexto, teologia bíblica, intérpretes
interprete o texto à luz da mensagem das escrituras e da teologia bíblica. Esse tópico envolve a consideração como a interpretação se encaixa dentro do quadro teológico geral da Bíblia. Isso incentiva uma consciência e evita interpretações que contradizam princípios teológicos, como eu acabei de falar para vocês a questão de Jó. Se ele era reto, ele era justo, Jó não poderia ser um homem soberbo e egocentrista, não faz menor sentido. Então, à luz da teologia, quando você estuda a Bíblia, você vê que não faz muito sentido. O Espírito Santo, ore e busque orientação do Espírito Santo para estudar as Escrituras. Quem fala muito isso é o nosso amigo pastor Rafael Miki, eu acho muito bonito. Então, o Espírito Santo pode trazer, sim, revelação das Escrituras para você. Hermenêutica. A hermenêutica é a teoria da interpretação, e nesse contexto refere-se a diferentes abordagens ou métodos que usados para interpretar a Bíblia. Isso pode incluir hermenêutica literal, alegórica, tipológica, e entre outras, cada uma com as suas próprias regras e princípios. Nós vamos entrar num outro curso que nós vamos dar para vocês gratuitamente também, chamado Hermenêutica, a arte da interpretação bíblica. Nós vamos mostrar a linguagem poética, profética, contextos históricos. Vamos entrar na parte semiótica, que vai utilizar a parte de figuras de linguagem para expressar, principalmente no Apocalipse, nas figuras escatológicas de Ezequiel, Daniel e essas coisas. Crítica textual. Então, a crítica textual é a análise dos manuscritos da Bíblia. Nós fizemos aqui um estudo chamado, como é que é o nome dele? Os manuscritos da Bíblia. Posso confiar a minha fé a textos copiados exaustivamente ao longo do século? Sim, você pode, porque existe uma ciência chamada crítica textual que vai mostrar que menos de 0,03% do Novo Testamento foi adulterado. Ou seja, se eu contar uma história para o Wilber e adulterar esse contexto em 0,03%, não vai tirar o contexto dessa história. Ele é muito pouco para poder modificar o contexto final dessa história. Então, a crítica textual vai mostrar isso. Poucas palavras pelos copistas foram alteradas ao longo dos séculos, eles já estão entre colchetes, e nós, se você tem um bom comentário bíblico também, e utiliza as ferramentas que nós utilizamos, você vai passar muito tranquilo por essas passagens, que são extremamente poucas no Novo Testamento, que está em grego. Intertextualidade. Isso se concentra na arte ou na conexão entre diferentes passagens bíblicas. Uma passagem pode fazer referência a outra, e vários apóstolos também citaram. Lembra que Paulo citou Salmos, Paulo citou Joel, Pedro citou Joel no grande e terrível dia do Senhor, o sol se converterá em trevas, tal. Então eles citam isso, chamado de intertextualidade. Técnicas de estudo bíblico. Então esse tópico oferece orientações práticas para estudar a Bíblia, incluindo o uso de ferramentas de estudo como concordância, dicionários. Mostramos diversos materiais para vocês aqui, tá? Então não tente interpretar o texto simplesmente por você. Lembre-se que um teólogo, um exegeta isolado, ele acaba criando exegese, como nós falamos, e não exegese. Ele faz a arte do eu entendi assim, e vai ser assim, e não é assim. Na verdade, sabemos que a multiforme sabedoria de Deus é manifesta através da igreja, para mostrar todo o seu poder aos principados e potestades. Então, se eu tenho uma parte da escritura, o Wilber tem outra, nós juntamos, então nós temos o todo desse quebra-cabeça, ok? Questões éticas da interpretação. Então, aqui aborda implicações éticas de diferente interpretação, envolve considerar como como as interpretações podem afetar a ética pessoal e coletiva, casos de estudo, não vou falar, diversidade de interpretações. Então, vai mostrar que existem diversas interpretações dentro da comunidade cristã, e devemos destacar a diversidade que pode enriquecer o conhecimento da Bíblia. Acabamos de falar isso agora. Como que você enriquece o seu conhecimento dos estudos das Escrituras? Se você tem uma diversidade, eu e o Uber estudamos junto, estávamos meditando agora sobre Apocalipse 17 antes de começar esse estudo, e eu peguei todo o material que eu tenho, todo o material que ele tem, e a gente conseguiu tecer uma boa exegese. E quem se enriquece com isso? Vocês, que não precisam comprar todo esse penca de livro que nós temos aqui, e nós estamos aqui estudando exatamente para edificar a vida de vocês. Uber, quer fazer alguma consideração nesse tópico aqui, para a gente pular já para a parte da humildade e já seguir para a ambiguidade? Não, perfeito, perfeito. Só o último detalhe, tá? Como o Max bem explorou, a gente está fazendo aqui a exegese no máximo possível para tentar pegar um texto, uma interpretação mais coerente, tá? E mesmo assim, a gente tem que entender que, mesmo tentando fazer isso, ainda vai sair um pouquinho do Max, vai sair um pouquinho do Elber, porque é a gente que está interpretando. Então, o que eu vou deixar de ressalva é justamente isso. Igual tem pessoas que falam assim, eu não leio livros porque eu leio a Bíblia. Se você lê a Bíblia, você está interpretando. Para você ler a Bíblia que você lê em português, pessoas tiveram que fazer a tradução do original. Ou seja, pessoas interpretaram para você ler.
Então, não adianta você falar que eu só leio a Bíblia, eu não leio livros, eu fico com a Bíblia. Eu sinto te dizer que a Bíblia foi traduzida por esses caras que a gente citou aqui todos, por exemplo, muitos deles traduziram a Bíblia. Então, provavelmente, a Bíblia que você está lendo aí foi traduzida, muito seguramente, por alguns amilenistas, e eles usaram a interpretação deles no grego para traduzir da melhor maneira para você. Então, toda vez que você lê, você está fazendo uma interpretação. E toda vez que você está lendo a Bíblia em português, você está lendo a interpretação de alguns autores. Verdade, muito boa essa colocação, isso merece um corte aqui, esse trecho aí de 1 minuto da fala do Wilber, é muito legal. A Bíblia fala que nos últimos dias a ciência se multiplicaria, a ciência se multiplica e você quer negar de ver o conhecimento que Deus deu para todos os homens, acreditando que você vai fazer uma boa exegese isolada. E isso é um grande erro, né? E sem falar nos papagaios de pirata, que são aquelas pessoas que aprendem um vídeo na internet, assiste um vídeo, não tem o esmero de sentar e ler diversas publicações igual nós estamos fazendo aqui, e aí o papagaio de pirata só fica repetindo aquilo, repetindo. Vai aí nos nossos comentários, você vai ver um monte desse tipo de coisa, principalmente quando sai vídeo nosso de escatologia ou do Apocalipse, você vai saber interpretar quem é o papagaio de pirata ou não. E outra, pessoas que são agressivas nos comentários, a gente não tem tirado, tá? Porque a gente acha que todo mundo tem direito de se expressar, mas tem sido até de forma ofensiva. Essas pessoas geralmente não têm um trabalho em sua comunidade eclesiástica. Nós somos professores de casais e ministramos para mais de 24 pessoas na nossa igreja, nós visitamos os hospitais. Eu quero saber se esses bonitinhos visitam os hospitais, são capelãos, se eles fazem a obra de Deus, se eles realmente se santificam a sua vida, ou se eles ficam somente por aí tentando matar ovelhas pela internet. Então, irmãos, vamos lá. Boa exegese, boa hermenêutica, boa arte de interpretar as escrituras, a gente faz isso em comunidade, porque é assim que Jesus nos ensinou, ok?